Então, a gente está aqui com a Yane Camila e com a Mariane e a gente vai bater um papinho bem tentando definir e compreender o que de fato é meio ambiente. Porque meio ambiente, quando é falado na TV, na mídia, me parece um objeto. E não é, né? Meio ambiente também não você não pega o meio ambiente simplesmente, ou pega. Não, na verdade, o conceito de meio ambiente, ele vai abranger muito mais do que a ideia de árvore ou animal. Ele vai abranger tanto a parte biótica do nosso planeta, então todos os seres vivos que vivem aqui, animal, vegetal, bactéria, fungo, seres humanos, e vai abranger também todos os fatores abióticos, os fatores físicos, então o solo, a água, o ar, todos esses recursos e condições que esses seres vivos que vivem aqui precisam para sobreviver e interagem, vai também compor o meio ambiente. E além disso, a questão química, né, que são os elementos químicos e suas interações e seus processos que fazem com que tudo isso funcione. Então, todos esses três campos, né, o biótico, o físico e o químico, vão estar interagindo e formando o nosso planeta. As relações sociais estão dentro de meio ambiente? Então, né, elas estão dentro no sentido de que elas vão estar influenciando diretamente esse meio ambiente, em como o ser humano usa esse meio ambiente e qual o impacto positivo ou não que ele vai estar causando, né? Você é formada em ecologia, mestrada em ecologia e hoje também está fazendo uma graduação em biologia. Mas existe uma formação acadêmica específica para se trabalhar em meio ambiente? Assim, se você for pensar em você trabalhar com conservação, você trabalhar dando aula sobre isso, você trabalhar ensinando isso, fazendo consultoria, existe a formação formal, que é a graduação de biologia, tem outras graduações que também vão trabalhar com área ambiental. Você pode fazer geologia e trabalhar com geologia ambiental, tem engenharia ambiental, gestão ambiental. Então, geografia também você pode trabalhar com a questão ambiental. Então, tem vários cursos que têm áreas correlatas que você pode fazer para trabalhar. Tem engenharia florestal, que você também pode trabalhar só com produção, né, que nem agricultura e outros, mas você também pode trabalhar com área ambiental, de estar reflorestando, de estar recuperando as áreas. Então, assim, tem muitas opções para quem quer trabalhar com área ambiental na graduação. Se você já é formado e você quer, de repente quer pivotar sua carreira para essa área, também tem muitas pós-graduações que você pode fazer na área. Eu fico pensando que, além de ter quem realmente trabalha diretamente, hoje a gente vive com essa ideia do marketing verde mesmo, que vem sendo proposto. Diferentes empresas e diferentes ações, fora o uso da comunidade diretamente relacionada, né? Eu acho que isso está diretamente ligado a novas proposições de estilos de vida. E aí vem essa pegada mais consciente, pegada muito ligado a reaproveitamento, a fatores ecológicos, a uma consciência dessa ligação direta, porque nós fazemos parte do meio ambiente, né? O ser humano é um das espécies que compõem o meio ambiente. E não vê algo como externo, como você estava falando, que você possa tocar, pegar, e sim como parte dele. A partir do momento que você entende isso, que você não está fora observando, mas que você é parte de, isso vai influenciar no seu modo de vida. E aí muitas empresas investem nisso agora, né, por causa desse estilo de vida, e muitas pessoas também começam a repensar suas atitudes por causa desse estilo de vida. Então, basicamente, a gente tem alguns universos aí, não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, eu tenho o universo de políticas públicas. Por que as políticas públicas devem preservar o meio ambiente, por exemplo? Porque as políticas públicas eles vão trabalhar em diversas situações que vai estar relacionada ao modo de vida do ser humano. Então, vai estar relacionado à educação, a saneamento básico, a questão da alimentação. E tudo isso, o modo como essas coisas são feitas, elas vão estar influenciando o modo como a gente interage com esse meio ambiente. Então, se a gente tiver uma educação ambiental adequada, a gente vai ter uma consciência melhor dos nossos atos e suas consequências. Se a gente tiver uma agricultura sustentável, ela pode impactar menos. Se a gente tiver uma agricultura expansiva, como a que acontece normalmente, ela tem um impacto. Então, o modo como o governo, o modo como as instituições, o modo como a população, ela interage com esse meio ambiente, tem consequências, e ela pode ser positiva ou negativa.
Eu fico pensando. Então tem essa primeira esfera, que seriam as políticas públicas, os governos. E daí a gente tem as empresas, né? Que são particulares, que têm ou grandes corporações ou pequenas empresas, e que devem se preocupar com o meio ambiente. Mas por que que eles devem se preocupar com o meio ambiente? Por causa do impacto. Porque todas as ações que nós executamos no planeta geram impacto, seja ele positivo ou negativo no planeta. Então a sua existência gera um impacto. Porque você vai consumir coisas ao longo da sua vida, você vai produzir coisas ao longo da sua vida, sejam resíduos ou não. E isso vai afetar diretamente o meio ambiente, pensando que nós fazemos parte dele. Então, é necessário que essas políticas públicas e até mesmo que essas indústrias, que a empresa, que pequenos produtores tenham posturas ecológicas para conseguir diminuir o impacto ou tentar gerar produções positivas. Entra aí também, eu acho que adequadamente, o conceito da sustentabilidade, que é você consumir os recursos que existem no mundo, no nosso planeta, pensando nas gerações futuras. Então você vai consumir agora, de modo que esse recurso ele possa continuar existindo, que você possa continuar fazendo essa sua ação a longo prazo. Então, o lance que você falou agora das indústrias, que a gente estava falando, é porque elas estão consumindo recursos, e muitos desses recursos, eles são finitos, eles não são ilimitados. Então, a gente tem que ter uma consciência de usar esses recursos de forma adequada, de não exaurir nossas fontes de recursos e de gerar resíduos que não impactem negativo, que não poluam o meio ambiente, que possa ser reaproveitada, reutilizada. Porque o nosso mundo, o nosso sistema, nossos ecossistemas, eles são um ciclo. Então, nada que você coloque você libere, que você jogue fora, some. Tá tudo ali. Então, existe até aquela questão da química, que nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Então, se você pegou um recurso e você usou, ele vai continuar existindo. Eu acho que tem também a questão da imagem da empresa, né? As empresas hoje percebem que a gente está num mundo mais progressista e que se preocupar com o meio ambiente vende. Com certeza, vira um marketing. Hoje as pessoas atribuem valor ao seu produto se ele tem um selo verde. Que seria isso, né? Que a pessoa ela usa matérias-primas renováveis, bem renováveis, ou sem uma extração que não seja prejudicial, ou no caso optam por material de reflorestamento, ou que a embalagem, o bem, ele vai ser biodegradável, não vai ser testado em animais. E aí eles têm esses selos verdes de qualidade que vão hoje agregando um valor financeiro ao produto. E eu? Assim, porque a gente tem essas três esferas, né? Tem as políticas públicas, tem as empresas e tem o eu, tem a comunidade, tem a pessoa, o indivíduo. Por que o indivíduo tem que se preocupar com o meio ambiente? Porque assim como a indústria, as produções de matéria-prima, nós também produzimos a partir do momento que consumimos. Né? Então, por exemplo, eu vou ao supermercado e aí a escolha dos produtos que eu vou comprar, eu posso optar em gerar resíduo ou não, com as minhas escolhas. Eu posso optar em gerar um produto que tem elementos químicos que vão ou não gerar poluição, que não ou não vão prejudicar os animais que vão estar em contato com aquilo, ou que vão ou não poluir a água que eu estou bebendo, porque as pessoas às vezes não têm consciência de que o que elas fazem impactam diretamente ao modo de vida delas. Então a gente vê aí, por exemplo, essas enchentes no Rio de Janeiro, ou até aqui mesmo em Natal, causadas pelo destino inadequado dos resíduos sólidos, né? A gente tem nossos rios contaminados pelo destino irregular dos nossos esgotos, das indústrias. Então, assim, tudo que a gente faz tem um impacto. E isso impacta na nossa saúde, isso impacta na qualidade dos alimentos que a gente está consumindo, isso impacta no ar que a gente está respirando. E enquanto as pessoas não tiverem consciência desse impacto, vai continuar havendo um uso inadequado desses recursos, uma destinação, uma postura ambientalmente não correta, né? Por exemplo, o simples fato da pessoa ter o hábito de jogar lixo na rua. É uma ação do indivíduo, e que gera consequências. No caso, como ela falou das enchentes, cidades que historicamente não foram organizadas, né? Para lidarem com grandes volumes de chuva. Quando ocorre a chuva, para além dos transtornos da construção dessa cidade, né, que não foi preparada para isso,
a esse excesso de lixo liberado na rua que já prejudica o próprio sistema fluvial de lidar com essa chuva. Então, entupimento de bueiro, boca de lobo, a contaminação dessa própria água que cai da chuva e aí ajuda na proliferação de doenças, bactérias, tudo Eu mais. acho que as pessoas não conseguem ver, seus exemplos foram muito ricos, como afeta o cotidiano, assim. Você mora no Brasil, anda na rua e vê lixo, caramba, tu tá andando no lixo. A galera estoca lixo em casa, não é porque quer, é porque é tanto resíduo, é tanto material, copinho de iogurte, plástico de embalagem. E isso aí gera outras consequências, como os vetores de doenças, né? A gente vê a questão que a gente tem da dengue, que muitas vezes é exatamente pela questão de não ter o cuidado de evitar Armazenamento, né? o lixo mesmo, que ele acaba armazenando a água, né? Água parada, a questão de ter um saneamento adequado, a questão dos ratos, por exemplo, e baratas. A gente tem aqui um problema muito sério com a questão de ratos em algumas áreas, devido a esse destino irregular do lixo. Você tem lixo no meio ambiente, você atrai vetores que geram doenças, né? Então, A gente consegue, na verdade, como é que vocês enxergam o futuro do meio ambiente no Brasil, assim? Olha, pensando nas políticas públicas e até mesmo no fator social, que não existe um programa de reeducação ou de pensar de como trazer essas questões para a educação de uma maneira mais efetiva, para além de um conteúdo em sala de aula, mas para desenvolver práticas, porque eu acredito muito que o aprendizagem ele também fica na vida de cada indivíduo a partir da memória. Né? Com certeza. Claro. Eu, você, ela, nós temos o registro de coisas que aconteceram na escola, conteúdos ou ações que aconteceram em determinada aula por causa de algum fator que acionou a preservação da nossa memória. E como eu não vejo isso acontecendo no país como um todo, eu acredito que se as nossas atitudes não forem mudadas logo, o nosso futuro vai ser... Sabe aqueles filmes bem de Armagedon? Meio apocalíptico. E aí que é um grande deserto. E aí a água é um bem muito caro. Eu acho que, infelizmente, eu não vejo não só com o nosso país, mas com outros países, como o próprio Estados Unidos. E quais seriam as receitas para evitar esse realmente uma agenda ambiental de preocupação, de mitigar esses impactos negativos que a gente já tem gerado, que são devido às nossas ações, à nossa cultura, né, nossos hábitos. A questão realmente de ter essa preocupação que tem que partir lá de cima, mas também tem que partir do basal, do indivíduo, como a Ayana falou, a questão da educação ambiental. Na nossa BNCC, em muitas escolas existe a questão da educação ambiental, mas muitas vezes ela é algo pontual, em ações pontuais. E a gente fica muito preso à questão do conteúdo, de dar o conteúdo. E às vezes a questão da visão crítica sobre a sociedade, da consciência ambiental, acaba sendo deixada de lado por um engessamento da nossa educação, que é uma questão bem mais profunda, né? Que muitas vezes falta, não digo ao professor de ciências, biologia, mas aos outros professores, né? É um tema transversal, mas que na prática ele não é tratado dessa forma em todas as disciplinas, de toda maneira. Basta a gente pensar que a própria estrutura da escola, o uso dos materiais, a disposição de como as matérias-primas que circulam ali, os bens que estão ali, não são pensados ecologicamente. Então, por exemplo, a escola tem um grande consumo de papel, a escola não tem... Se usa o papel, é necessário usar o papel, não se pensa como reaproveitar esse volume de papel. Porque se essas ações já estivessem impressas no cotidiano da escola, seria um hábito mais comum, pensando que nós passamos boa parte da nossa vida na escola. Seria natural para o indivíduo replicar esse tipo de atitude, né? E a gente sabe que o exemplo é o maior professor, né? Então, como a gente quer ter atitudes ambientalmente corretas, em casa se em casa eles não veem isso, se na escola eles não veem isso, então assim... Então a família é muito importante. A família é muito importante. Sim. E aí vem a mudança de hábito em casa. Então, trocar... Tem uma grande questão que, por exemplo, o uso das sacolas plásticas no Brasil está muito ligado
ao lixo. Então, o que eu vou botar meu lixo? Se eu uso a sacola plástica para levar o que eu compro no supermercado, na feira, numa loja, eu uso para transportar até o lugar onde eu vou, até a minha casa, e depois eu dou um reuso para essa sacola para poder botar o lixo do banheiro, para botar o lixo da cozinha. E aí, se eu não pegar mais a sacola de plástico? Produz menos lixo, né? Tem que ir pra Mas esse aí, caminho. aonde O eu que vou botar o meu substituir, lixo, entendeu? entendeu? Aonde eu vou armazenar o lixo, o resíduo produzido em casa. E aí tem essa cultura de você entender de que eu posso usar o saco do papel, eu posso separar aquilo que é reciclável na minha casa. Há uma prática muito comum das pessoas que têm atitudes ecológicas em casa, que é a criação das composteiras. Que a compostagem, você vai gerar adubo, você vai gerar matéria orgânica que ela vai ser 100% biodegradável, que são as cascas das frutas, verduras, só que você não pode botar na composteira, por exemplo, resto de comida que foi cozida, você não pode botar, foi cozinhado, você não pode botar na composteira. Sabia. Não. Pois ele é resíduo, porque você provavelmente botou sal, você botou algum tempero, você botou algum óleo vegetal. Sim, que daí vai condimento. prejudicar as plantinhas, tudo. Isso aí, Os você está organismos. contaminando e não nutrindo o solo. Pô, maneiro, isso eu não fazia ideia. Pessoal, obrigado pelo papo. Eu espero que a gente tenha conseguido apresentar bem o que é o meio ambiente, a importância e por que importa cada um dos grupos. E logo mais a gente tem outros vídeos, acompanha aqui no canal. Até!